conta uma coisa pra gente aqui agora. Você já deu um sorriso hoje, bem legal, um sorrisão, pra essa terça-feira, dia 18 de março. Não vai existir outro dia igual esse, não. Olha o sorriso bonito. Bonita, Fernanda. Gostou do sorriso? Gostei. Vamos lá, sorria, faça isso agora. E aproveite pra ver como é que tá a saúde dos seus dentes. A gente vai falar sobre isso hoje. Você tem mania de ranger os dentes? De apertar os dentes? Não com tanto charme e elegância assim como a Flávia tá fazendo. Mas você tem esses problemas? É o assunto do bem-estar, né, Flávia? É o assunto, porque olha, muitas vezes a gente faz isso quando a gente tá mais tenso. Mas também acontece sem que a gente nem perceba. A gente vai falar sobre bruxismo e também vai mostrar um teste impressionante sobre esses fios coloridos assim no aparelho, que é muito usado atualmente, é uma moda entre os jovens, mas que com mau uso pode causar grandes problemas, esses fios coloridos. Tem um teste impressionante e a gente vai conversar bastante sobre isso. Então vamos apresentar os nossos dois convidados. Nós temos aqui hoje dois dentistas, a doutora Ana Paula Uzum, que é, né, além de dentista, reabilitadora oral, e nós temos também o doutor Cláudio Miak, que é ortodontista e presidente do Conselho Regional de Ortodontia de São Paulo. Muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bem-vindos os dois de volta aqui, alegria nossa ter vocês aqui. Doutor, a gente pode dizer que as pessoas se dividem entre quem usa aparelho e quem precisa de usar ou vai usar aparelho um dia? Bom, o uso de aparelho ortodôntico há anos atrás era restrito a poucas pessoas. Atualmente, o tratamento ortodôntico com aparelhos, ele é acessível para crianças, jovens, inclusive adultos. Porém, o importante é que esse tratamento e o uso do aparelho tenha o acompanhamento do cirurgião dentista, e na odontologia existe uma especialidade que é a ortodontia, que cuida exatamente do tratamento dos problemas de mordida, que é os problemas de maloclusão. Agora, como é que você que está em casa pode saber se a sua boca está ou não funcionando bem? Doutora Ana, quais são os sinais que demonstram isso? Aqui a gente deve ficar atento. Uma maneira de você perceber se vai tudo bem ou não é quando os seus dentes estão alinhados, isso é o ideal. E se eles estiverem apinhados, então você deveria procurar um ortodontista. Ou quando tem espaço no meio deles, ou quando você observa alguns desgastes, quando você tem bruxismo, apertamento, sinais, marcas da mordida na língua ou na bochecha, ou mesmo quando o seu dente de cima é muito para frente, né? A parte de baixo é muito para trás e você precisa forçar muitos lábios, contraindo toda a musculatura do queixo e às vezes da face para conseguir fechar a boca, entre outras coisas, né? Porque tem muitas coisas que podem levar alguém para fazer um tratamento ortodôntico. Claro, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, sangue durante a escovação, sangue durante o uso do fio dental, nada disso é normal também, né, doutora? Com certeza. Vamos começar a responder as perguntas de hoje. São várias dúvidas, sempre que a gente fala sobre questões assim de odontologia, sempre muita gente com muitas dúvidas. Olha só, a Juliana lá de Manaus. Meu filho de 6 anos tem os dentes muito separados na frente. É normal? É um problema chamado diastema, não é? Os dentes da frente separados. Muita gente usa disso como um charme. Leda Nagli, Madonna, Brigitte Bardot, Yara de Novaes. É um charme para muita gente, mas às vezes pode ser um problema, principalmente quando esse espaçamento acaba ficando lá nos dentes de trás. Vamos saber mais sobre isso com Natália Arede agora? Diastema. A palavra pode parecer estranha, mas a imagem dela é mais comum do que a gente imagina. Esse é o nome dado aos espaços entre os dentes. Resumindo, o famoso dentinho separado. O espaço entre os dentes é normal em 2 fases da dentição. Quando a criança tem só dentes de leite, isso mais ou menos entre os 5 e 7 anos, e quando esses dentinhos provisórios começam a dividir espaço com os primeiros dentes permanentes. Na dentição permanente, se o paciente continua com diastema, isso não é considerado normal. Aí tem que ser tratado. E não é só por uma preocupação estética. O problema maior é quando o espaçamento é nos dentes de trás. Com alimentos mais fibrosos, esses alimentos eles vão ficar parados entre os dentes, nesses pequenos espaços. E nessa região aqui, embaixo, aqui na gengiva, entre os dentes, esses alimentos comprimidos vão causar dor ao paciente e vão trazer então inflamação para essa região. O problema de gengiva começa com uma inflamação
e posteriormente, se a coisa persiste, vai tendo uma perda de osso. E nos últimos casos, os dentes então perdem sustentação e pode até cair. Kátia tem os dentes da frente separados desde que era bebê. Ao longo da vida, os dentistas insistiam. Indicavam para eu poder usar aparelho para juntar. Então eu falava, não quero usar. E aí nunca... E não se arrependeu de não usar? Não. O incômodo na hora de comer era mínimo. Dependendo do jeito que eu mordia a maçã, aí a casca dava uma incomodada. Hoje, normal. Posso morder qualquer fruta, comer qualquer alimento que não atrapalha. Não machuca. Mas você acha que é uma coisa que faz parte de você? Você gosta dele assim? Um charme. Um charme. E nesse caso, o charme de mãe passou para filho. Olha o Isaac aí, gente. Cara de um, dentinho da Kátia. Faz um sorrisinho pra mim ver dentinho separado. Em relação a ele, como é que você pretende lidar com isso? Se o dele for igual ao meu, eu vou querer que ele continue igual ao meu. É a marca da mãe. Falar que puxou da mãe, né? Porque ele é a cara do pai, é pelo menos puxar o dentinho da mãe. Com o professor de música Wesley, a história foi um pouco diferente. Ele jura que nunca se incomodou muito com o sorriso do passado. Será mesmo? Os 4 dentes da frente eram bem separados. Em quase todas as fotos antigas, Wesley fazia cara de sério. Você não sorria muito? Não muito, nem menos para tirar foto aí. Por quê? Era uma coisa consciente? Não. Mas aí, durante uma consulta dentista, ele aceitou a sugestão dela e fez o tratamento. Eu fiquei 3 anos com o aparelho. E preencheu esses espaços com a resina? Com a resina. O desconforto na hora de comer alguns alimentos não existe mais. Laranja, por exemplo, frango também. Comer frango era uma coisa que sempre incomodava até nos dentes. Minha gengiva sangrava até bastante por causa disso, né? Também dá para cantar com as filhas numa boa, sem desafinar. E agora como é que você sai nas fotos? Sorrindo. Pois é, a gente tem a pergunta de uma mãe preocupada com o filho, né? Porque tem esse diastema, esse espaço entre os dentes. Vamos ver a pergunta dela de novo, é a Juliana. Meu filho de 6 anos tem os dentes muito separados na frente. É normal, doutor Cláudio? Olha, nessa idade especificamente, as arcadas estão crescendo para se prepararem para receber os dentes permanentes. Então, a princípio, é uma situação normal. Mas é claro que cada caso é um caso que precisa ser avaliado pelo cirurgião dentista. Mas nesta idade, até, como já foi falado, entre 5 e 7 anos, o aparecimento de espaços entre os dentes de leite pode ser considerado normal e vai favorecer a erupção dos dentes permanentes, que são bem mais volumosos. Bom, a gente tem mais uma pergunta da internet, é da Ciane, de Recife. Qual o risco se o alimento ficar preso no dente? Olha, qualquer tipo de objeto estranho dentro da boca pode causar um problema. No caso de ficarem alimentos entre os dentes, isso poderá causar, aqui está ilustrando, né, inflamação gengival. Se isso avançar, pode causar perda óssea. Então, tudo que for um objeto estranho, seja alimento ou qualquer outro tipo de situação, precisa fazer uma boa higienização para remover e evitar com que esse objeto estranho possa causar algum tipo de problema. Doutor, a gente viu ali na reportagem, o Wesley é um exemplo bom disso, né? Tem esse espaçamento entre os dentes e estava contando que assim sempre sofreu muito com essa coisa de ter alimentos presos, né, entre os dentes e sangramento na gengiva, dentre outras coisas. A gente tem aqui um nabo para ilustrar, né, exatamente quem tem esse espaçamento entre os dentes, que o alimento fica preso. Qual que é o problema disso? O senhor acabou de explicar. Agora, uma escovação só retira ou a pessoa que tem um alimento entre os dentes, no caso deles serem muito espaçados, precisa também usar o fio dental? Com certeza. Além da escovação, independente de ter espaço ou não, o uso aqui é uma ilustração de um fio dental, o uso do fio dental, ele vai auxiliar a que esses alimentos não fiquem retidos nesses espaços. Quem tem o espaçamento facilita esses alimentos a ficarem acumulados. Mas mesmo quando esse espaço for menor, além da escovação, não podemos eliminar
a utilização do fio dental para que esses espaços, né, essas partes dos dentes que ficam, né, grudados, possam ser perfeitamente higienizados, evitando todo o problema que poderá causar na gengiva, nos dentes e que isso poderá causar, inclusive, perda óssea. A gente está vendo que nessa parte está até inflamada aí, nessa nossa experiência ampliadíssima aí, né? Essa parte da gengiva já está inflamada, né? Agora, tem uma coisa que preocupa muito os dentistas de todo o Brasil, que é o uso de uma moda entre os jovens, né, doutora? Que é o aparelho falso, um aparelho colorido. Aí os jovens ficam querendo trocar de cor e, olha, um absurdo mesmo. Tem pessoas que usam até cerdas de vassouras. Precisa de uma cor azul, aí usam uma cerda de uma vassoura que tem a cor azul. Não é história absurda, não. Absurdo é fazer isso. No mês passado, o Fantástico mostrou uma reportagem falando exatamente sobre esse assunto. Você viu? A gente vai repetir uma parte da reportagem para a gente falar mais sobre esse assunto que preocupa muito, principalmente os dois dentistas que estão aqui conosco. Vamos rever essa reportagem que passou no mês passado no Fantástico. Eles colocam os aparelhos de qualquer jeito e em qualquer lugar. Nas redes sociais, postam como se põem os fiozinhos coloridos. Eu acho que o aparelho virou um símbolo de ostentação. Os famosinhos, que é como são chamados os que têm muitos seguidores na internet, mostram com orgulho os dentes cheios de estilo. Vocês têm um monte de seguidores, as pessoas veem o seu aparelho e querem botar igual. É uma influência, né, cara? É influência para as pessoas, para as meninas, para os meninos também que veem. Até a Yasmin, que já passou pelo dentista, hoje se vira sozinha para manter o visual. O dentista não colocava do jeito que você queria? Não, eu até pedi pra ele, eu falei, troca pra mim, deixa personalizado, tá na moda e tal. Aí ele falou, não dá pra trocar. Aí eu peguei e comecei, comprar e trocar em casa mesmo. Até homenagem eles fazem. É da cor do reggae. E você mesmo que fez? Eu troco sozinho. Nós troca lá em casa, nós fica lá no quintal. Nós troca às vezes do David, do Guilherme, às vezes. Quanto tempo mais ou menos você leva pra fazer isso? Uns 20 minutos. Eu uso o aparelho faz 5 anos já. 5 anos e não é pra tratamento, é só pra ficar bonito. 5 anos de enfeite. A criatividade não tem limites, até cerdas de vassoura viram arte. Esse azulão é da vassoura? Coloquei dois fiozinhos da vassoura. Nós pegamos no mercado, né, os fios das vassouras às vezes. Aí minha mãe uma vez comprou uma vassoura azul. Aí quando ela comprou a vassoura azul, todo mundo pegou, filho. Quando solta o bracket do dente, o que você faz? Super bond, senão eu vou no dentista. Não, mas tipo, é só super bond só na hora do desespero, assim, você vai sair, sabe? Tipo, na hora que você estiver saindo pra algum lugar, aí descolou. Aí você cola e tal, depois quando no outro dia vai lá no dentista. No laboratório da Sociedade Paulista de Ortodontia, usamos estes modelos para simular o estrago que pode acontecer quando se usa um fio colorido aparentemente inocente. Os modelos de cera são mergulhados na água quente. Bom, então a gente esperou mais ou menos uns 5 minutinhos e isso é equivalente a umas 3 semanas, então, de movimentação dos dentes? É o intervalo mais ou menos entre uma consulta e outra do ortodontista. Moveu muito. E esse é só bracket mal colado com fio ortodôntico. E o modelo com o fio colorido? Quando a gente abre assim, tem espaço entre todos os dentes e os dentes estão indo para fora. Essa retração, ela não volta mais, esse osso não volta. Você pode até fazer uma cirurgia e cobrir de gengiva, mas o osso está perdido. Esse dente já tem menos sustentação. Gente, o que é isso? Reportagem da Carla Vilhena. Com todo respeito, a doutora Ana Cláudia até se benzeu de tão absurda que ela achou essa história, né, doutora? Eu cheguei a ficar arrepiada quando eu vi isso aí, né? Porque nós temos só uma oportunidade, ou seja, né, você tem 2 oportunidades, a sua dentição de leite, decídua, e a sua dentição permanente, né? Então, é um órgão do seu corpo, né? Não dá para fazer experiência com uma coisa tão séria, porque aquilo que você perdeu, você não vai recuperar, né? Prova disso é o que a gente ouve dos
dos pacientes que perderam dentes, né? Doutora, se pudesse voltar atrás... Isso... Doutora Ana Paula. Desculpa, falei Ana Cláudia. Também fiquei assustado com a reportagem da Câmara. Você falou a Ana e o Cláudio, então você juntou os dois. Tá bom, não errei, tá bom, Cláudio. Obrigado, Flavinha. Vamos ver a imagem aqui do aparelho pra gente ver. Olha a diferença. Isso aqui é um aparelho, um material usado para artesanato, né? Exatamente. Não, parece que esse é o da vassoura, né? Que o menino usou. Esse é da vassoura. E o que é mais difícil, né, entender como é que pode a pessoa fazer isso sem nenhum critério, é a quantidade de elásticos que tem. Esse até não tem muito, mas tem outro que tem mais. Elástico junta a bactéria dentro, o resto de alimento. Olha, comparando assim, de uma forma muito por alto, é como se você usasse um sapato que fosse... a médio prazo entortando o seu pé. Aí você fica usando o sapato, que legal, mas meu pé tá ficando torto e não volta mais, né, doutora? Vamos ver o que são os aparelhos usados corretamente, titânio, aparelhos, materiais nobres que a odontologia usa, com todo o estudo, toda a ciência. Explica pra gente como é feito de fato esse aparelho, que é feito para resolver um problema, não para causar outro, né, doutora? Exatamente. Na ortodontia, tudo é muito controlado, né? Então, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui nós temos 3 fios. Um bem fininho, de níquel titânio, um outro um pouquinho mais grosso, de níquel titânio termoativado, e esse de aço que já é bem grosso. Obviamente, cada fio vai ter um efeito diferente na boca. Então, se a gente pegar esse do meio, para vocês verem como a odontologia evoluiu, como a ortodontia evoluiu, que até pacientes com idade mais avançada podem também fazer tratamento ortodôntico. Isso aqui é um gelo. Para que ele seja moldado com a forma de cada... Eles já são pré-moldados, né? Tem essa forma e o dentista seleciona o tamanho, o ortodontista seleciona o tamanho que é adequado para cada situação. E aqui nesse caso a gente vê que o fio deformou, né? E aquecendo a temperatura do corpo, ele volta para a forma ideal. Então, isso que acontece na boca quando o dente está desalinhado, o fio é colocado e depois o fio leva o dente para todos os dentes ficarem nessa forma. Agora, então, doutora, tem muito controle em tudo. O objeto de desejo dos adolescentes, né, são essas fitinhas coloridas. Na verdade, elas são bonitinhas, mas elas têm uma eficiência precisa, medida com muita precisão por esse aparelho aqui, que é o tensiômetro. Mostra pra gente como ele é usado. Os elásticos, eles parecem todos iguais, né, mas nem sempre o que a gente vê é verdade, né? Então, nós temos equipamentos, esse aqui é só um equipamento que chama tensiômetro, né? E que conforme você... Ele tem uma mola nessa parte aqui? Tem uma mola que mede a força que você quer aplicar no dente. Agora, um dente da frente, um incisivo, ele tem um tipo de raiz. Um molar, dente de trás, tem 3 raízes, geralmente. Então, a força do tensiômetro é medida dente a dente, de acordo com a necessidade que cada pessoa tem. Exatamente. E se a raiz é mais longa ou a raiz é mais curta, o ortodontista vai calcular qual é a melhor força. Não precisa nem falar que uma cerda de vassoura não tem nem a milésima parte de eficiência de um aparelho e nem o cálculo está sendo feito dessa forma, né, doutora? Ninguém fez radiografia, não sabe o que tem nem o que comentar. Não tem nem o que comentar. Sem comentários. Pois e a gente vai mostrar ali, vamos ali, doutor Cláudio, vocês trocam de lugar. Vamos trocar aqui, doutora, vamos para lá. Para a gente mostrar aqui o que acontece se isso não for feito por um profissional entendido no assunto, né? A gente viu que o tensiômetro, ele serve para colocar exatamente o dente no lugar, o elástico na tensão que ele precisa estar, não é, doutor? É tudo muito bem controlado. Tudo muito bem controlado. Agora, vamos mostrar aqui para o pessoal de casa que está participando nessa moda agora, porque aquele pessoal que a gente viu ali não são só pessoas que precisam usar aparelho, tem muita gente ali que sequer passou por uma avaliação. Exatamente, utilização o aparelho como enfeite. Isso é totalmente contraindicado, precisa do acompanhamento do cirurgião dentista, do ortodontista. Então, o que acontece se um elástico pressionar mais do que o necessário, por exemplo? De uma forma bastante ilustrativa, porque o aparelho também tem o fio de suporte, como a doutora Ana mostrou. Mas, por exemplo, se colocar um elástico aqui nos dentes,
Isso. Olha, né, sem controle nenhum, a força descontrolada que um elástico pode levar ao dente vai causar alteração no posicionamento dentário e o pior, são alterações irreversíveis. Poderá levar perda óssea, perda do dente, numa situação que não tem retorno. Então, o nosso alerta aqui é que todo esse tipo de tratamento deve ser feito acompanhado pelo ortodontista, porque senão nós estamos já presenciando jovens que querem estar na moda e estão ficando sem dentes. Então é isso que nós não queremos que aconteça e fica aqui o alerta para toda a população. O tratamento ortodôntico com aparelho, ele deve ser acompanhado pelo cirurgião dentista, pelo ortodontista, antes, através de exames, durante o tratamento, principalmente no controle de todas as peças que são utilizadas no aparelho e depois. Então, não tem nada a ver ficar na moda com aparelhos de enfeite e levar ao prejuízo à sua saúde bucal e perdas irreversíveis. É essa a nossa preocupação e fica aqui o alerta para toda a nossa população. Tá aí um alerta para um problema muito sério, né? E a gente vai falar agora também de um outro problema, que é o desgaste nos dentes. Muitas vezes a gente nem percebe que está rangendo os dentes, apertando os dentes, principalmente quando a gente dorme. A Natália Ariede foi para as ruas para saber. Você presta atenção no desgaste dos seus dentes? Vamos ver. É como ônibus passando pelo asfalto, sempre pesado, sempre no mesmo ponto, todo dia, várias vezes por dia. Com o tempo, não tem jeito. O asfalto fica assim, gasto, deformado. Como um atrito da lixa na unha ou do serrote na madeira. Agora imagine, em vez desses dentes de metal aí, os nossos dentes. Como em todas essas situações que a gente mostrou, se houver um atrito entre eles, acontece um desgaste. Para saber como anda a saúde dos dentes, o Bem-Estar resolveu fazer a Blitz do Sorriso. Sorria, você está na Globo. Você está na Globo. Acompanhados pela dentista Ana Paula Uzum, nós entregamos o espelho para as pessoas e sugerimos a seguinte pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém que desgaste mais os dentes do que eu? Apertar os dentes também pode gerar desgaste, perda óssea, né? Um movimento no dente que ele não está preparado para suportar. O dente dela é longo, é muito bonito, o canino tem ponta ainda, mas se você observar a pontinha do incisivo central, a gente já percebe um achatamento, né? E não tendo nenhum cuidado e não observando os desgastes, quando você for mais velha, depois dos 40 anos, você vai perceber esses desgastes muito mais acentuados. A próxima análise é no sorriso do Chan. Se a gente perceber, desse lado o canino tem a pontinha ainda. O incisivo tem um desgaste em forma de V e do lado de cá, aqui a pontinha do canino já foi embora. Você sabe se tem, acha que pode ter algum dente com algum desgaste? Meu dentista falou que tem. Realmente você tem alguns desgastes, né? E eu vou aproveitar para mostrar aqui, abre um pouquinho. Aqui no canino, nos incisivos, a gente percebe uma parte mais clarinha e no meio uma parte mais amarelinha, que já é a dentina, é a parte interna do dente. Ele me falou isso. Então, de você raspar o dente, né, pela função, acaba perdendo todo o esmalte da superfície. E aí você enxerga o esmalte separado, né? Você viu outra camada do dente. É o desgaste bem típico da ponta do dente e que todos vão ficando na mesma altura e com a mesma forma. Como é que a gente faz para evitar esse desgaste? O desgaste, ele é ligado a muitos fatores, não é só a má posição do dente. Então, muitas vezes você precisa passar por uma série de exames, ver se você tem algum problema respiratório, algum problema nos ossos, nos dentes, e aí você consegue resolver o problema, né, ou traçar um planejamento para poder resolver todo o problema. A Roseli tem bruxismo. Acorda sentindo alguma coisa? Sentindo dor, é horrível. O dentista recomendou o uso da placa de acrílico, mas não me adaptei. É o tipo da coisa que me incomoda. Eu sou meio chatinha para dormir, durmo pouco até. Então eu não usei, não me adaptei. Continuei assim.
placa de acrílico. Não é bom mesmo usar, não. A doutora estava dizendo, é incômodo mesmo. Mas se você já começa achando que não vai dar certo, aí é que não dá certo mesmo, né, doutora? É isso aí. O sistema nervoso, ele entende qualquer objeto estranho que você tiver na boca, né? Se você tiver um alimento no meio do dente, você vai se sentir incomodado. A placa é a mesma coisa. Um machucado. Pode acontecer. Mas tem uma notícia boa, né? Existe uma adaptação em aproximadamente 8 dias. Então, se você insiste um pouquinho no uso e até avisa para o seu dentista aquilo que está te incomodando, com 8 dias de uso, né? Após 8 dias de uso, você vai conseguir, até se for o caso de você usar a placa mais tempo, conseguir até falar com a placa, enfim, ela não vai ser tão incômoda mais. Olha, você vai conhecer agora o Felipe. Ele usou essa plaquinha de acrílico que a Fernanda e a doutora Ana Paula estão dizendo aqui por 2 anos, mas ele levou 7 anos para consertar os estragos que o desgaste excessivo causou nos dentes. A Renata Cafardo conversou com ele. O Felipe é tímido demais, mas o sorriso ele não tem mais vergonha de mostrar. Também não é para menos. 7 anos atrás, existia um bom motivo para ficar de cara amarrada. Dormia, quando acordava, eu sentia que tava dor na mandíbula, começou a ficar sensível os dentes. A mandíbula do Felipe era um pouco torta. Tinha um desgaste mais acentuado do lado direito, que ficava mais baixo do que o esquerdo. Culpa do bruxismo. É quando a pessoa arranja ou aperta demais os dentes enquanto dorme. Isso pode mexer com o desenho do rosto e aumentar demais a sensibilidade. Maçã, sorvete de qualquer tipo, principalmente picolé e água gelada. Nada disso o Felipe conseguia comer sem sofrer. Felipe, doía muito? Era bem sofrido. Como que você sentia os dentes? Ficava sensível, dava uns choques, doía. A busca por tratamento começou 7 anos atrás, quando ele tinha 19 anos. A gente foi procurar um dentista e falou que não tinha o que fazer, que era assim mesmo. Não tinha o que fazer? Não, falou que era bruxismo, que ia ter que conviver com isso pro resto da vida. Mas ele não se conformou, procurou outro dentista. Aí o outro dentista começou a colocar resina, a resina quebrava. Colocava resina, a resina quebrava. Só voltava um pedaço, ficava afiado o dente. Mas você sentia ele afiado? Afiado. E te incomodava? Aí começava a incomodar, começava a ficar sensível, aí começava a incomodar. Depois de gastar mais de R$10 mil para tentar resolver o problema, Felipe percebeu que os 2 anos investidos no tratamento não tinham dado nenhum resultado. Só no 3º dentista as coisas começaram a mudar. Foram mais 2 anos usando essa placa de acrílico, presa aos dentes de cima o dia inteiro. Isso faz com que a musculatura relaxe e a mandíbula volte para a posição normal, como mostram essas fotos dos dentes do Felipe. O passo seguinte é recuperar a forma original dos dentes, para ajustar o encaixe entre as arcadas superior e inferior. Se estão lisos por causa do desgaste, deslizam e rangem. Mas assim que o desenho do dente é refeito, o atrito pode diminuir e evitar o desgaste. Fim do sofrimento e de ter que abrir mão de delícias como sorvete, por exemplo. E agora, você consegue comer isso tudo? Agora é tranquilo, dá pra comer tudo sem sofrimento. Você nem lembra que você tinha essa dificuldade? Não. Ainda bem, né, Felipe? Dá um sorrisão aí pra gente ver. Você sempre ria bastante assim ou você ri agora mais? Não, sempre fui muito tranquilo, nunca fui muito de rir, não. Não ria? Mas agora você tá rindo bastante. Tá rindo de nervoso? Ele ficou constrangido com a Renata Cafardo. É normal, né? Vamos ver, tem uma pergunta da internet sobre esse assunto. Margarete de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O bruxismo tem cura? Muitas pessoas têm essa dúvida, doutora. Elas usam a placa, o problema se resolve, mas a placa é de uso contínuo, é para a vida toda? Tem cura? Como a Margarete está querendo saber? Bruxismo é um tema muito complexo e muitas vezes não é só um fator que desencadeia um estado de bruxismo, mas muitos casos têm cura, embora muitas vezes a solução seja continuar usando a placa por mais tempo e pode ser que seja até para o resto da vida, né? Especialmente mulheres que têm muitas alterações hormonais e é
o tratamento é um processo, né? Então talvez não tenha cura, tem controle. Tem um controle, digamos, né? Agora, o bruxismo, quando está ligado só à mordida... Que é o caso do personagem dessa reportagem agora. Exatamente. Quando ele está ligado somente à mordida, aí a gente consegue resolver o problema. A gente tem um molde aqui para mostrar a evolução e a resolução desse problema. Os dentes desgastados, isso é por causa da mordida. O dente está bem... Olha, uma boa parte dele já foi embora, né, doutora? Se você observar aqui, quase não dá para ver os dentes de baixo, Vamos deixar aqui que dá para a gente ver melhor, ó. Os dentes de baixo, a gente pode dizer que, olha... Quase não dá para ver de tão pequenininho, né? E se a gente colocar boa parte deles... um modelo em cima do outro, aí que você não vê mesmo, né? E aí, se imaginarmos como seria esse dente originalmente, né, toda essa parte branquinha é o que está faltando, o que foi desgastado. E isso é recomposto com resina, como se fosse o dente... Pode ser com resina ou com porcelana, né? E é uma forma de resolver o problema. Esse problema não volta a acontecer. A mordida é reconstituída e o problema não ocorre, o desgaste para, aí sim tem cura. Exatamente, né? O que acontece é que a reconstituição faz com que um problema seja, não vamos falar em cura, né, mas muito melhor controlado. Né? Muitos casos não precisa mais usar a placa e outros é preciso ainda continuar usando a placa. Fazer uma pergunta bem rapidinha, é caro esse tratamento? É um pouco mais caro reconstituir tudo do que só colocar uma placa, né? Alguns casos que a pessoa não tem tantas condições, o primeiro passo sempre é a colocação de uma placa. Então aí, depois, se programando, ela consegue ir fazendo devagar a reconstituição.